Zcast, tudo sobre zumbido. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Meu nome é Sandra Bastos e eu sou médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou a Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E hoje nós temos o grande prazer de estar com a Abigail Aquino, ela que é portadora, ou que já foi, na verdade, né, Abigail? A gente vai conversar sobre isso, de misofonia. Então, estamos no Zcast, mas abrimos aqui para falar de misofonia com a Abigail, porque eu acho que é um tema correlacionado, né? E alguns pacientes, ou muitos pacientes com zumbido, podem apresentar misofonia também. E misofonia, se a gente olhar na palavra, um som esquisito que a pessoa escuta, né? Então, só que esse som esquisito que a pessoa escuta, ela reage negativamente. Então, se a gente falar o que condição é essa, é uma condição que traz habitualmente uma ira, uma raiva em cima de alguns sons determinados que a pessoa é exposta. Então, a Abigail, ela vem na posição de, a gente não sei se dá para a gente chamar você de ativista, Sim. mas ela é uma grande portadora de divulgação, de conscientização em relação à misofonia. Ela que já escreveu um livro sobre isso. Então a gente tem um grande prazer aqui, para nós uma grande honra ter você aqui conosco, Abigail. Olha, a honra é minha, principalmente porque a informação eu acho que é uma das principais ferramentas para que a misofonia consiga sair desse estado de marginalidade. Eu agradeço vocês duas por por esse convite. Obrigada pela presença. É um prazer te receber, Abigail. Obrigada. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua jornada, desde, né, de quando você passou a sentir esse desconforto, até identificar que tinha a misofonia. Como é que foi? Você buscou ajuda logo de cara ou não? Você entendeu que se tratava de algo que merecesse tratamento e que existe um tratamento? Conta pra gente. Então, eu acredito que na minha família seja hereditário, porque meu pai tinha, meus irmãos têm, então 7 pessoas na minha família, isso porque são só entre irmãos e sobrinhos. Então, eu acredito que haja mais pessoas, mas as pessoas que estão mais próximas são as que conhecem meu trabalho e acabaram descobrindo através do meu trabalho. Então, eu percebi mesmo a misofonia, a partir da adolescência, porque eu já via meu pai com algodão no ouvido, reclamando de barulhos. Ele não era um reclamão, mas ele falava: "Abaixa esse som, esse barulho", ele sempre falava, assim, dava umas dicas que tinha a misofonia, sempre estava com um algodão no ouvido, na época não tinha, assim, protetor auricular, essas coisas, então a lembrança que eu tenho é do meu pai. E só que entre os meus irmãos, que também têm misofonia, eu era a única que falava: "Para de fazer isso, para de fazer aquilo". Então, eu acredito que piorou ou apareceu, assim, mais, numa época quando explodiu um pneu de carreta ao meu lado. Então, assim, foi como se fosse um botijão explodindo. Então eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu não estava ouvindo nada. E aí a minha mãe falou: "Deixa pra lá", e aquela coisa de depois volta, sabe. "Ah, não é nada não, depois volta e tá tudo certo". E a partir daquele dia, eu eu não percebi, tá. O que acontece é que, assim, hoje, avaliando a minha vida e quando começou tudo isso, eu descobri que foi na época que eu parei, não quis mais ir para shows, não quis mais ir para alguns lugares e alguns barulhos começaram a me incomodar e eu comecei a reclamar dos barulhos. Então, o que faz mais ou menos um misofônico descobrir quando começou, é quando as pessoas começam, chamar de chata, de fresca, porque você reclama. Então, uma pessoa que reclama muito, as pessoas falam: "Ah, você é muito chata. Ah, você é muito fresca". Inclusive, porque as pessoas
não escutam esses barulhos. Então, se só eu escuto, então eu sou a chata ou eu sou a fresca. Então, a partir desse tempo que eu comecei a descobrir. E a partir daí, ainda bem que não me afetou, porque tem gente que eu conheço os misofônicos, que eu tenho uma rede de apoio, afeta muito a vida de quem tem misofonia, esses rótulos. A maioria fica muito mal, porque são chamados, acabam se isolando, acabam não contando para as outras pessoas que têm misofonia, e eu entendo que isso até é um problema enorme. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas não têm coragem de dizer que tem misofonia ou que se não é um incômodo, é uma ira tão gigantesca que para mim a palavra ódio, que é misofonia, ódio ao som, essa palavra para mim ela descreve realmente o que é a misofonia, porque É. foi a única vez que eu senti realmente ódio. Então, não falar que tem misofonia, porque pouca gente sabe que tem. Então, se essas pessoas comunicassem que tem misofonia para outras e o que é, nossa, essa informação iria longe. Só que a vergonha de falar, eu tenho uma coisa que todo mundo me chama de louco, então isso faz com que as pessoas não falem. E no meu caso, só descobri há pouco tempo. Eu fiquei cerca de 30 anos com misofonia. Então, é muito tempo sem saber o que era. Então, não tinha como buscar médicos, porque eu nem Sim. sabia que era um problema. E eu achava que todo mundo escutava igual a mim. E eu falava, poxa, por que que só eu que me incomodo com esses barulhos? Por que que todo mundo não liga? Mas eu não entendia que eu ouvia de uma forma diferente. Então eu não busquei médicos. Na pandemia, gente, na pandemia foi terrível. O mundo parou. Os microbarulhos aumentaram num nível que foi insuportável. Eu ouvia barulho de tudo, até a fricção do meu cabelo no travesseiro. Eu não conseguia dormir por causa do barulho do meu cabelo, um Agora encostando no outro. eu ouvindo você falar, Abigail, tenho a vou já que a gente está falando de, desculpa, de sensibilidade sonora, né, existe a sobreposição, muitas vezes, da misofonia com a hiperacusia. E ouvindo É, você eu falar, tenho os 2 você é hiperacúsica também, porque, assim, também. você tá tudo que você falou agora descrevendo, eu ouvindo aqui, e até como se fosse uma consulta, eu falei: "Nossa, ela tem hiperacusia também", né. Eu Então, tenho. assim, E porque eu daí ia você também como eu ia belamente também você perguntar falar, né. é, estava pensando a mesma coisa, eu ia perguntar, sobre perda de audição, se você teve ou não naquele evento que foi Isso. o Zero primeiro, perda. e quais Interessante, são né? os ruídos que te incomodam, porque eu também tive essa sensação de ser mais o Com a ruído ambiente em geral. hiperacusia. Gente, eu tenho a É, quadrilha toda. Eu tem, não né. tenho mais misofonia, mas a quadrilha inteira tá por aqui. Então, assim, Tá. hiperacusia, É zumbido, aí só zumbido, para falar para o pessoal, você tem zumbido, hiperacusia, misofonia, fonofobia. Misofonia eu fonofobia. não tenho mais, mas o Tá. restante, aí, E dor de cabeça? Também não? olha, graças a Deus, Já dor de teve? cabeça Não. não. Não, nunca. Quando eu tenho, eu vou para o hospital, mas nunca tenho dor de cabeça. Mas Tá. eh, eu sou muito sensível em todas as áreas, são os olhos, ouvidos, pele, então assim, ainda sou Cheiro? artista, cheiro, eu tenho rinite, Cheiro. então são Tá, muitas áreas é. de sensibilidade. E eu É. sou altas habilidades, então isso piora tudo, né. Piora e melhora, Tá. porque eu também sou TDAH, então assim, é uma loucura de informação. Eu sou um misto de muitas coisas. E porque É eu uma sensibilidade sensorial, né, ela tem aquela síndrome da totalmente. sensibilidade sensorial. E eu É. percebo que muitos misofônicos são artistas, são músicos, são, escritores. Olha que interessante, eu tenho percebido na nossa rede de apoio, e geralmente eu pergunto: "Qual que é a sua profissão?". As pessoas falam: "Ah, eu faço isso, mas eu também canto, eu faço isso". Eu falo: "Caramba, aparentemente, pelas conversas, muitas pessoas que são, mais sensíveis a essas áreas de sensibilidade, elas
parece que tendem a ter misofonia mais do que os outros. Isso não descarta as outras pessoas, mas é É. muita gente que tem. É, acho que vale a pena a gente diferenciar, hein, Lígia, o que que é misofonia, Perfeito. hipoacusia, como que vamos fazer uma coisa interessante aqui, como que você define, como é que você sabe que você tem esses diagnósticos, assim, alguém deu esse diagnóstico para você, a gente dá a nossa visão como médica aqui, como que a gente viria assim, claro, obviamente ninguém vai discordar do diagnóstico dado por ninguém, mas como que a gente, Cobre. identifica Isso. a condição? Olha, normalmente, uma pessoa com misofonia descobre pela TV, pela uma reportagem, alguma coisa assim. No meu caso, Uhum. eu estava assistindo, aliás, eu não, minha irmã estava assistindo a Globo e estava passando um comercial de que ia ter uma reportagem sobre misofonia. E aí a Hum. pessoa falou assim, ó: "Você conhece alguém que se irrita com X barulho", e foi citando os barulhos. Aí a minha irmã gritou lá da sala: "Vivi, você tem que ver isso, é você". Aí eu fui, não deu tempo de ver, e aí ela falou Hã. assim: "Olha, vai ter uma matéria que fala disso, disso, disso e disso. É você todinha". Aí eu fui ver a matéria. Então, aquele dia eu vi a doutora Tani falando sobre misofonia e como que era e o que que era. Então, assim, faz Depois de pouco 30 anos de tempo, sintoma, hein, Abigail? tipo Depois de 30 anos. uns 5 anos atrás, mais ou menos. Inclusive, Tá. até a doutora Tani uma vez falou para mim, eh como tem pouca informação, então a gente acaba tendo pouca informação também para passar, né, como tem pouca Isso. pesquisa e tal. Aí ela falou: "É uma pena, porque a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas". Aí eu falei para ela: "Doutora, você precisa continuar repetindo, porque as pessoas não conhecem e é tão rica essa informação de quem não sabe o que é misofonia, chora quando entra em contato comigo e descobre que tem misofonia através da minha página. É. Então, não importa que está repetindo as mesmas Mas informações. aí fala aí, Abigail, fala assim, porque o misofônico, ele habitualmente ele se incomoda com tem muita questão com os sons da própria Sim, da Ruídos boca, humanos, dos né? pés, das mãos, é isso mesmo, Das mãos, deglutição, né, então é o mastigar, é o engolir, é o canudinho, é o isso macarrão, mesmo. né, são Então, esses assim, sonzinhos, assim. esse foi meu primeiro contato, tá, pela TV, Tá. e aí eu comecei a avaliar como que eu poderia resolver isso. Então, Aham. eu ia no médico, falava com as pessoas, e eles olhavam para mim e falava: Se alguém tivesse tudo isso de problema de saúde, eh eh, eu falo daquelas questões, como que fala? Eu falo dessas questões eu chamo de comorbidades, tá? Como eu não sou da área da saúde, eu chamo de Sim. comorbidades, porque é a palavra mais próxima do que eu vou falar. Gente, eu tinha 13 problemas. Então você chega Hum. e fala para o médico: "Eu listei", e levei para o médico. Aí você fala: Olha só minha lista. Eu tinha estado de alerta constante, transtorno do sono, tensão muscular, bruxismo, transtorno de ansiedade, perda de foco, ira, síndrome do pânico, isolamento social, depressão, zumbido, hiperacusia e fonofobia. Essas são as coisas que eu tinha na época. E aí, além disso, eu tinha aqueles outros problemas de saúde que eu nem coloquei na lista. E o médico olhou para mim e falou: "Você não tem tudo isso. Se você não tivesse tudo isso, você não estava bem assim". E aí o médico falou pra mim: "Olha, as palavras foram piores que essa, tá. Vai namorar. Você tá Eita. fazendo o quê? Você tá ótima, e por que que você tá aqui?", entendeu. É um problema isso, é Então um assim, problema. Essa não validação da queixa do paciente é muito agressiva, né, é terrível. Mas isso infelizmente a gente vê profissionais fazendo isso, né. nossa, Agora deixa eu te perguntar, para a gente voltar aqui para falar da misofonia. A misofonia, quando você ouve esses ruídos, você fica muito nervosa? Fica irritada, fica tensa, como é que é? olha, quando eu tinha misofonia, era assim, É.
era Você muito quer é dar é assim, depende dos barulhos. Você me perguntou quais eram os barulhos. Eu sim, tinha muito problema com tic-tac de relógio. Eu não sei se tá. tem influência, porque meu pai, ele era relojoeiro também, né, não era relojoeiro, ele amava relógio, então fez cursos e tinha um monte de relógio em casa. Então tic-tac de relógio, chinelo arrastando, eh eh, tinha também construção, cachorro, passarinho, tinham diversos, era tanta coisa que me cansava, tipo, ficar Estimulava, né? jogando chave sem na mão, a pessoa andando com um chaveirinho balançando, era difícil. Ah, em um ônibus de viagem, alguém ficar abrindo saquinho, comendo aquelas Embalagem. embalagem, bala, É. chiclete, mascando chiclete. E o interessante é que o último gatilho que eu adquiri foi de mastigação. Eu não entendia por Hã. que dentro da misofonia tá escrito que tem nojo. Eu não tenho nojo nenhum, eu não entendia isso. Eu Mas a lendo aversão, né, porque é uma sensação muito É, ruim. é só por acho que é porque É. a tradução para o é português ele termina sendo literalmente nojo. nojo, amiga, de verdade, Ah, você teve literalmente nojo? Ah, nojo. Ó, nojo. como eu tenho uma rede de apoio, eu lia tudo de todo mundo para conseguir ajudar, para acolher, para Hum, informar. E aí as pessoas citavam qual era o gatilho e elas descreviam com muitos detalhes. E aí eu uhum. comecei a ler e eu adquiri, porque o meu cérebro começou a focar em mastigação, e aí eu comecei a É, ter o gatilho da mastigação. É tá, literalmente nojo, porque você nojo. ouve os barulhos, da saliva com a mastigação, é É, horrível. é Eu horrível. nem vou descrever mais, porque isso faz com que outros possam também ter gatilhos. Você Agora falou aí de vários sabe uma ruídos. coisa que a gente uma coisa boa da misofonia, desculpa, Lígia, é Não, que tudo bem. as pessoas com misofonia, elas são mais inteligentes, você sabia? Não, não É sabia. verdade, eu vi um artigo falando sobre isso, que pessoas misofônicas são mais inteligentes do que a média. Que Então interessante. tem o lado positivo da misofonia aí. Eu Hum. quero saber mais sobre esse artigo, porque eu preciso levar essa boa informação para os misofônicos, porque tem mesmo Mas É. muita gente interessante. É, e claro, você tem muito. falou de vários ruídos diferentes, muitos aí com a gente até consegue entender, mesmo quem não sofre com isso, consegue entender um pouco, porque, em geral, ruídos repetitivos, né, mas, em geral, ruídos de baixa intensidade, né, até para a gente deixar um pouco claro aí do que a gente está falando. Então a misofonia tem isso, né, essa aversão, esse desconforto enorme que chega a gerar ódio a ruídos que não são ruídos muito intensos, né. E algumas pessoas têm a poucos e você falou que tinha vários ruídos diferentes, mas sempre com essa característica, né, de não são ruídos tão altos, né, não é um barulho de uma obra, é o barulho de um talher batendo num prato, um Talher, chinelo prato. rondo, né, e não sei o São Prato, que. barulhos que mastigação, a isso daí que maioria ela nem falou da percebe. embalagem, nem percebe, é. Uhum. Não, acho que até percebe, mas não gera nada, a Não, pessoa não mas ela não ó, gera nenhuma ela não gera não tem repercussão, o né. não percebe é o seguinte, você está dentro de ônibus de viagem, você lembra de ter ouvido algum barulho de salgadinho? Não percebe, nem dá conta de que aquele barulho tá rolando, entendeu? Mas o Não, é. misofônico, ele entrou, Ele sentou. percebe, Se é. aquilo Não, ele começou, pode ser lá no final, ela tá lá na frente, ele a vai pessoa ouvir, tá lá no ele vai fundo, ouvir. ele vai ouvir como se tivesse, assim, super alto. Do lado dele, é. Dentro do Uhum. ouvido, parece que, Legal. assim, é uma invasão e domina o cérebro num nível, porque as pessoas É, acham, assim, uma parte que também é muito difícil na questão da misofonia, é que você fala os sintomas, você fala como que é, a pessoa fala: "Ah, eu também não gosto de barulho X". Não é não gostar, é um é você ter seu cérebro, capturado e você não consegue sair dali, você não consegue pensar em mais é, nada, você não exatamente. consiga formar uma frase completa. Eu É. Olha, eu cheguei num nível de misofonia que eu acredito que foi até uns 8 ou 9. O meu nível estava tão ruim que eu, jornalista, que lia 70 páginas por dia de livros e tal,
a minha neuro falou assim: "Abigail, vamos fazer um teste?" Que eu falei para ela: "Eu acho que eu não gosto mais de ler, eu li muito no jornalismo, eu acho que eu não gosto mais". Eu não sabia que era a misofonia. E aí eu falei: "Eu queria voltar a ler, mas eu não consigo". Aí ela perguntou, eu falei: "Eu leio, tipo 2 parágrafos, aí eu não entendi nada, volto 15 vezes, depois eu desisto de ler". É, Aí porque ela foi fazer teste. a atenção auditiva tá predominando, né, daí você as outras atenções você perde, né. Aí E você não e olha consegue que focar grave, na leitura. nem eu sabia que estava tão ruim. Ela falou: "Vamos fazer um teste?". Aí ela colocou um gatilho e eu fiquei lendo o texto. A minha leitura estava como sendo alguém que estava começando a ser alfabetizado. Primeira coisa, que eu li em voz alta. É, é Segundo, grave. quando eu É, a terminei a misofonia é leitura, grave. ela falou: "O que que você leu?". Eu não sabia, Ah, não não tinha sabia. É ideia do nesse que eu nível aí. tinha lido. Então assim, É, você imagina um estudante, uma criança na escola com misofonia, é, a nota é é, ruim, no trabalho tem a queda da produção, tem gente que do é demitido, rendimento. porque não É, produz como antigamente, entendeu? sim, Dependendo do barulho, não tem ajuda de ninguém, porque se tivessem leis, alguma coisa que pudesse proteger essas crianças, ter um ambiente mais saudável, de repente sabe que tem uma criança, proibir de ficar comendo na aula, mascando chiclete, você entendeu? Isso seria é. muito incrível. Atrapalha Incrível. muito mesmo. E assim, o grande problema é que esses problemas são das pessoas que têm a condição, né, que daí, assim, o outro tem que ajudar, a gente sabe que tem que colaborar, mas ao mesmo tempo o tratamento tem que ser na pessoa que tem a condição, né, Sim, então só é que bem o complicado. problema é que não tem tratamento, você entendeu? É. É assim, eu Não, falo até não tem, tem só que daí ele é tratamento. muito longo, né, ele é muito longo, né. Olha, eu falo que não tem tratamento, porque não tem acessibilidade. Por exemplo, É, eh, quantos médicos você conhece que trata misofonia? Vocês conhecem? a gente Geralmente conta nas nem o mãos, né. diagnóstico acaba sendo feito, né, como você mesmo falou É, aí da sua experiência. Eu acho que a gente tem que achei muito interessante você contar aí da sua história, Abigail, porque você traz a misofonia, que está muito clara aí na sua história, mas está longe de é. estar sozinha, né. Você mesmo brincou aí Sim, da quadrilha, e não é só a quadrilha da audição, o zumbido, a hiperacusia e a misofonia. Você tem um TDAH, você tem uma, né, a Sandra acabou de comentar aqui, na hora que você falou que tinha dificuldade para leitura, pensa bem, fazer uma leitura é algo que é uma tarefa difícil para o cérebro, né. Quando a gente é igual É, andar de bicicleta, depois que aprende, a gente faz sem prestar atenção. Mas e para quem está aprendendo, aquela criança sendo alfabetizada, é uma tarefa difícil. E sim. os ruídos que a gente escuta, isso também é uma tarefa sendo executada, que está sendo executada de forma ali natural, a gente também, quando está tudo funcionando, a gente nem percebe, né, a gente nem lembra que aquilo existe, mas são É. coisas sendo feitas ali pelo nosso cérebro. E aí um cérebro que inclusive tem aí um déficit de atenção, ou seja, ele tem dificuldade de se prender e ele perde a atenção com facilidade. E aí, de repente, ele está o tempo inteiro sendo ativado por ruídos que chamam Ocupado, a atenção ativado e que não ocupado, né. deveriam. E além disso, ele tem que É, parar para fazer uma leitura, que já é uma tarefa difícil. sim. Então, é, assim, é até difícil a gente falar exatamente, né, de onde vem primeiro, e a gente se a gente entendendo a hiperacusia ali como uma entidade única, isolada, eu acho que isso fica ainda mais difícil. Mas a gente entendendo aí esse indivíduo, que é a Abigail, que traz todas essas queixas, quando a gente começa a entender cada coisa e dar lugar, dar nome e direcionar a atenção, eu acho que essas manifestações elas vão se enfraquecendo, né. Muito interessante você ter trazido isso, né, a misofonia, que é esse grande muito. desconforto, mas cercada, né, de uma personalidade, de outros diagnósticos, né, que acabam interagindo, né, então isso é bem É, mas que interessante. habitualmente é assim, né. Habitualmente o paciente Exatamente, essa misofônico é nesse hipersensibilidade. nível de complexidade que a gente está falando, né, misofonia é nesse nível aí. Então, a Abigail ela pode se você pode se sentir sozinha, mas, quando a gente encontra um misofônico, ele vem com esse combo aí realmente, Menina, né. e é bem maior, viu, porque são outros É, problemas, transtornos muito muito graves. Por exemplo, eu graves, não é. tô
mais com misofonia, então a minha leitura voltou, gente. O TDAH não me atrapalha nessa área, entendeu? Porque Aham. eu sou uma pessoa muito esforçada, sempre fui. Muito, Então, assim, muito. imagina, E você tem um autocuidado enorme, né, assim, você no que você identificou, nossa. você foi atrás da solução, né. E ó, eu tenho 18 anos contando universidade e pós-graduação e especialização. Então 18 anos de estudo, você não consegue fazer tendo tantas dificuldades para estudar. Então, assim, É, eu me atrapalha. esforço mais do que uma pessoa que estuda normalmente. Então, as pessoas É, falam: "Você é inteligente". Eu não sou inteligente, eu sou muito esforçada. E o esforço é tão gigantesco que é exaustivo. Vocês estavam é. falando da importância de saber a diferença da misofonia e da hiperacusia. Eu vou falar para vocês como que é isso para mim, porque agora que eu Sim, não tenho mais a misofonia, eu entendo melhor a hiperacusia. aí pra Uma cozinha, coisa que sim. eu acho que é super legal para quem é médico, é saber passar essa informação para o paciente, por quê? Eu lia o tempo todo o que era misofonia, eu não entendia aquela informação, não entendia Aham, mesmo. E olha, eu jornalista não entendia. E não tinha nada a ver com misofonia, é o conceito, era tão estranho para mim aquilo. E aí eu comecei eu mesma a criar uma informação que fosse mais acessível para as pessoas que tinham misofonia, para que elas entendessem de uma forma mais simples. Aí tem a simples. questão da hiperacusia. Gente, eu nunca entendi o que que era hiperacusia, a descrição científica, sabe? E eu falava: Uhum. "Gente, eu não entendo o que é isso", eu não porque aí não sabia diferenciar mesmo a misofonia da hiperacusia. É Hoje, difícil. eu percebo assim, por exemplo, vamos lá, um exemplo que vai simplificar tudo. Tic-tac de relógio. Tic-tac de relógio com misofonia, eu ouvia e aí ia subindo uma irritação horrorosa. E Hum. chegava uma hora que eu não sou de tacar nada, de quebrar nada, mas a vontade que eu tinha era de tacar na parede. Só que Uhum. como eu sou controlada, eu ia lá e tirava a pilha. Na casa Tá. de quem fosse, gente, olha, eu já fiz isso e já quase o meu cunhado quase perdeu a hora do trabalho, foi horrível. Então Que assim, você esqueceu de colocar a chave. Ou a chave não, 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 eu tirei a pilha, porque eu precisava dormir, e eu não, estava na sim. casa É, então. deles, e aí não dava para Ah, colocar, tá. porque ele acordava muito cedo. E aí, sorte que ele acordou sozinho, mas foi horrível, porque eu fui lá e eu não aguentei, tirei a pilha e fui dormir. Hoje, o tic-tac de relógio, se for um tic-tac, assim, mais esses menos forte, eu não ouço. Quando eu tinha misofonia, eu ouvia até de pulso. A pessoa estava conversando comigo, eu estava ouvindo o tic-tac do relógio de pulso dela, é insuportável, eu não conseguia formar uma Cortado. frase completa, porque É, quem não ouve relógio de pulso, gente? E aí, é. hoje, se um tic-tac é mais forte, eu ouço. Se é mais fraco, eu não percebo mais. Foi o meu primeiro gatilho que eu perdi. E foi muito legal. Eu Ótimo. achei que o relógio enorme atrás de mim estava quebrado. A minha neuro estava na minha frente e falou: "Você já reparou que tem um relógio atrás de você?" Aí eu olhei aqueles grandão, sabe, aqueles antigos, que faz super barulho. Aí eu falei: "Eu acho que ele está quebrado". Ela falou: "Não, ele está funcionando e está fazendo barulho". Eu falei: "Não está não". Aí ela foi tão incrível quando eu descobri que eu não ouvia mais. Então, É. assim, naquela Libertador, época, né, libertador. o Que daí você estava tic-tac livre da o tic-tac era aquilo para mim, era aquela coisa que me irritava num nível que eu tinha que tomar alguma providência. E às vezes eu saía do lugar, se não tivesse o que fazer, sabe, saía do lugar. sim. Com a hiperacusia, já é diferente para mim. Eu ouço o tic-tac, aí é aquele tchac, tchac. Aquele barulho, se for um pouco alto, aqueles relógios mais escandalosos, aquele despertador geralmente, que é mais assim, aqueles mais antigos, ele dói, o barulho dói É, dentro de mim, é como se fosse uma pancada. É tipo empilhar é, prato. Quando empilha sei. prato de misofonia irrita. Quando empilha prato de hiperacusia em mim, dói É assim, dor. dói fisicamente, dói no É, peito, uma dor muito forte. E me assusta. Eu levo susto. Você imagina, vocês gostam é. de levar susto? Não. Você imagina você levar um susto atrás do outro continuamente até a pessoa parar de empilhar o negócio? É.
Então, assim, é essa dor que eu percebo. E a da hiperacusia tem essa questão a perda da capacidade de tolerar sons altos. Então, assim, É. essa coisa do show, de eu não ir mais para show, tinha os 2. Ó que interessante. Aham. Tinha a misofonia, porque as músicas tinham aquelas batidas dentro da música, eu não suportava as batidas, então a misofonia estava ali também. E a Sim. hiperacusia, eu não suportava som, eu vivia tampando o ouvido. Então, assim, os 2 se misturam num jeito que a É. pessoa não sabe o que é o quê. E aí, É. quando a É difícil misofonia foi separar. embora, Às vezes é difícil separar, né. A gente seguia totalmente pelo tipo de som, mas seguia também pela reação que você tem, né. reação. E como é que foi, Abigail, esse processo? A partir do momento que você descobriu que existe aí um transtorno e que pode ser tratado e melhorado, e você seguiu um tratamento específico ou foi mais uma questão de conscientização, entendimento? Como é que você chegou até onde você está hoje? Que você tem falado aqui pra gente desde o início, a misofonia eu não tenho mais, não tenho mais, mas tem os outros. Você, não tem mais porque passou por um tratamento, você esses outros sintomas que você ainda tem, você convive com eles, mas você está melhor do que estava antes? Conta pra gente como é que foi esse processo e até para você trazer essa experiência aí, uma vez que, existem profissionais, né, que se dedicam a isso e que você já teve essa oportunidade de conhecer. Sim, foi muito importante para mim. Então, ó, eu descobri pela TV, aí eu procurei ajuda no SUS, não consegui. Procurei ajuda particular, não consegui. Ninguém sabia o que era, gente, então foi bem difícil. É. Resumindo, eu tenho uma amiga minha que é neuropsicopedagoga, e ela foi minha professora e virou amiga, assim, muito amiga. E a gente não se via há muitos anos, e de repente ela me encontrou, na época no finalzinho da pandemia, e aí ela falou olhou para mim e falou: "Big, você não tá bem". Gente, eu não estava bem num nível de o morador de rua que eu ajudava, que morava na frente da minha casa, ele olhou para mim e falou assim: "Você não tá bem. Você quer que eu compre um marmitex?" Porque eu sempre dava comida para ele. "Você quer que eu compre um marmitex e a gente divide?" Oh, Para vocês verem tadinho. o como eu estava mal. Não, eu Ah, era é. irreconhecível, eu andava na rua, as pessoas nem olhavam, nem falavam comigo. Eu me sentia uma pessoa invisível. Parecia um zumbi. Totalmente, foi horrível, destruiu minha vida num nível, assim, muito, É, muito forte, questão de trabalho, de vida, isolamento social. E aí, o que que aconteceu? Essa minha pesado. neuro, ela falou assim pra mim: "O que você tem?" Aí eu falei: "Misofonia". Ela falou: "O que que é isso?" Aí eu contei pra ela falou: "Olha, me entre em contato comigo que a gente vai se encontrar e vamos conversar". Resumindo, ela falou: "Eu acho que eu posso te ajudar com isso. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Eu vou te ajudar de qualquer jeito. Não sei se vai curar, mas eu vou te ajudar". E ela é altas habilidades e tem, assim, muitas áreas que ela trabalha, musicoterapia, eh ela também é terapeuta, aí tem massagem, tem acupuntura. Olha, ela é multidisciplinar, sozinha já faz 1000 coisas. Já faz muita coisa. E aí, o que que aconteceu? Eu fui, e aí semanalmente a gente fazia relaxamento, fazia as coisas, e aí musicoterapia eu aprendi que é maravilhoso para ajudar na questão da misofonia, para você saber lidar com os gatilhos, relaxamento, meditação, então ela me ensinou tudo que eu sei. Então, aos Uhum. pouquinhos eu fui melhorando a qualidade de vida, não melhorava a misofonia, mas a qualidade de vida melhorou. E E uma coisa. sua reação aos ruídos foi mudando, né. A reação continuou igual. O que mudou foi a minha qualidade de vida, por quê? Porque eu sabia, na hora que estava tendo uma crise, começava a subir, sabe aqueles desenhos animados que vai subindo o vermelhinho, vai ficando irritado? É igualzinha, eu tinha essa sensação de que o vermelhinho estava subindo. Aí, nesse Certo. momento, você identificar o que está acontecendo e você fazer um relaxamento, você usar uma ferramenta, isso que fez a diferença, porque o gatilho continuou.
e não parou. Só que eu soube lidar melhor com isso. E aí, É. o diagnóstico veio com a anamnese, que é essa forma que tem de descobrir que tem a misofonia. São feitas perguntas e aí você identifica que tem. Eu fiz fiz a anamnese e ok. Aí depois eu não tinha recurso. Gente, precisei de 7 médicos. Por quê? Como ninguém sabia lidar com isso, eu mesma sentei, listei as comorbidades e que tinha mais outras coisas que não entraram nesse livro. E aí eu falei: para isso eu preciso de um psiquiatra, para isso um terapeuta, para isso um fisioterapeuta, para isso eu preciso de um dentista, porque eu não batia em ninguém, mas eu apertava os dentes, eu quebrava os dentes. Até hoje, meus dentes Você ainda estão tem. sofrendo, porque é, eles racharam, quebraram, foram 6 dentes. Então, assim, a minha Nossa, dentista falava: meu "Como Deus do que céu. você consegue explodir um dente?" Era sempre assim, ela tinha que tirar pedacinhos, porque eu apertava, eu já tinha bruxismo, então era um adicional. Eu tinha bruxismo forte, mas nos dias que era muita, muita tensão, na questão de gatilhos, eu apertava tanto que eu tinha muita dor aqui, tensão muscular, eu vivia com colar cervical. Então, dentista também me ajudou, então foram 7 profissionais. Eu mesma acabei criando uma equipe multidisciplinar, entendeu? Sem saber, Sim. porque eu falei: "O único jeito de tratar, já que ninguém me ouve, eu vou falar para um médico, eu tenho tensão muscular", para o outro eu falo: "Ó, eu tô achando que eu tô com depressão", entendeu? Aí É, você ninguém foi ficou me chamando percebendo de que estava louca. difícil, né. É. Aí, deixa eu perguntar para você sobre o seu zumbido, uma vez que estamos no podcast de Eu queria zumbido, só assim. também só finalizar, porque Sim. vocês me perguntaram os profissionais, que me trataram, eu tenho olha, eh alguns anos atrás, eu fiz o exame de audiometria com a Jaci, com a doutora Tani me chamou para fazer esse exame, fiz, e aí que eu descobri o zumbido, já que a gente está entrando nessa área de zumbido, eu descobri o Ah, zumbido com a Jaci. Ela fez o meu exame, aí descobriu que não tinha perda auditiva e que eu tinha tá. a hiperacusia e zumbido. Então, assim, eu não sabia que tinha hiperacusia, então faz o quê? Eu acho que 1 ano e pouco que eu sei que eu tenho essas outras, questões. Então, foi muito importante para mim. Aí É. a doutora Elaine hoje ela é minha fono, ela sempre está me atendendo, a doutora Elaine Watanabe, não sei se vocês conhecem, ela é da OHC. Ixi, Ela é otorrino. pra mim É travou, eu sabia? falei fono, né? Eu Será que É, ela fui é eu? desculpa, ela otorrino. é otorrino. A É. minha fono é a Jaci. Então, assim, hoje eu tenho acompanhamento de profissionais, eh, nessas áreas, e é muito importante. Bora lá falar do zumbido. É, fala um pouco, não, fala, como é que você convive com ele? Como é que ele Zumbido. Zumbido, eu acho ou que eu ele não traz impacto para você? Assim, que o grande problema seu, de fato, era a misofonia, a hiperacusia olha, e o eu acredito o zumbido. seguinte, o zumbido sempre é um problema, mas o quanto de atenção que eu dou para ele, e eu acho que isso que faz a diferença. Por quê? A hiperacu Primeiro, a misofonia era o pior de todos, para mim, tá. Pior de todos Aham. no nível hard, não tem como comparar com nenhum dos outros 2. Claro que, no meu caso, porque o meu zumbido é pequeno, então, ok. Dependendo da pessoa, se tem um nível super alto, talvez a misofonia, né. Então, no meu Isso, caso, é. misofonia era super, super difícil. Aí ela foi embora, quem entrou no lugar de pior foi a hiperacusia. Eu tive A que mudar hiperacusia. de casa por várias vezes por conta da hiperacusia. E o zumbido, Tá. eu tenho aquele zumbido que ele é vocês lembram que antigamente, falavam que tinha um barulho de energia com aquelas TVs antigas? Tinha aquele Aham. barulhinho fininho? É esse Sim. que eu tenho, o zumbido. Ele é contínuo e nos 2 ouvidos. E aí,
eu descobri que tinha zumbido, que isso não era barulho de energia, eu achava que todo mundo ouvia isso até hoje, você acredita? E aí eu descobri que não era, que era zumbido. E quando eu descobri, aí que eu prestei mais atenção. Que coisa, né? Aí eu É, começou a me mas incomodar mais. é Só assim que que, é. É. dependendo da alimentação, que são aqueles alimentos que são chocolate, açúcar, café, bebida alcoólica eu não tomo. Então, assim, farinha, né? Então, esses elementos, quando eu como, a Páscoa que eu diga, né? Na época da Páscoa, zumbido aparece assim super alto. Então, Pipoca, né? misofonia, tudo isso aparece, Tudo piora, né? piora. E eu percebo que no caso da misofonia, que na época de TPM também ficava super mais forte, e os misofônicos Tá. falam a mesma coisa. E a ansiedade fazia com que É, as questões aumentasse hormonais, né? tudo, tudo. E a É. a Sandra Então te eu acho que perguntou eu fiz as pazes com o zumbido, eu Um não presto zumbido, atenção é. nele, e aí uhum. ele não me incomoda. Eu acho que se a hiperacusia for embora, eu acho que aí ele começa a chamar mais atenção, não sei. É, ou não, E né? a Sandra tinha te perguntado sobre dor de cabeça e você disse que não é frequente, né, mas que às Nunca, vezes te leva quase para o hospital. nunca. Quase Quase nunca, nunca. entendi. Me conta, por que essa pergunta? Porque é importante para quem tem, de repente. Porque existe uma Não, porque é muito associação muito comum você ver um frequente. paciente que tem sensibilidade sensorial múltipla, né, e ter dor de cabeça também, né, Uhum, ter dores, né, e daí uhum, mais comumente a dor de cabeça, né. uhum. Porque Olha, você É, não, parece isso, você tem um parece ser grupo uma sensível sensorial, né. é, exatamente. E tem um grupo específico, que é o É, grupo de quem tem enxaqueca, que não é o único público que tem hipersensibilidade, mas quem tem enxaqueca sempre tem, né, hipersensibilidade sensorial. Então é, é olha, sempre mas às é. vezes que eu tive dor de cabeça, eu fui pronto-socorro, de tão forte que é, sabe. Que Então, foi, né. ainda bem que eu não É. tenho quase nunca. Mas você não você tem é nenhum problema, hipersensível, né. ela já fazendo consulta aqui no meio da se tem dor de barriga, se tem, diarreia, É, constipação, mas é essas coisas. interessante. Eu acho que eu tenho só quando vocês vão me entrevistar ou alguma TV vai me entrevistar, gente. Ah, tá. É Se terrível, não, é não. muito difícil para mim essa questão de ser entrevistada, mas ainda bem que vocês estão me deixando muito super à vontade. À vontade. Hã. Agora, ó, deixa a gente te perguntar aqui, como é que você conseguiu tratar isso aí? Para dar uma luz aqui para as Olha, pessoas que vamos forem te para o ouvir. tratamento. Eh, eu fiz isso que eu falei, que cada médico de uma área, e Aham. junto com isso, a minha neuro, ela realmente, ela criou um protocolo para mim. Eu me sinto, assim, super feliz, porque você imagina alguém criar um protocolo para você, e Ela foi fantástica, hein, ela foi fantástica. é amiga meio irmã, sabe. Então ela É, criou um protocolo, e também tem aquela coisa, né, todos os médicos que passam por mim, eles não saem sem saber sobre misofonia, e todas as pessoas que passam por mim, eu falo de misofonia, as pessoas vão pesquisar, e às vezes eu só falo porque elas vão procurar saber o que é. Então, isso foi muito importante, porque eu incentivei a minha neuro a envolver mais com misofonia, porque são tão sim, poucos médicos que tem, sabe. sim. Ah, e pode ser uma área, um ramo que está precisando de gente para atender, que seja especializado na área, e eu percebo que os médicos eles ficam meio com medo, eu vou falar com medo, tá gente, mas assim, a minha percepção, parece que fica com medo de atender uma pessoa com misofonia, pela falta de pesquisa, pela falta de informação. Mas olha, É, mas misofônico é quando a pessoa não sabe o que o outro tem, aí dá muito, né, tipo assim, não é fácil dá não. é um medo que não é medo porque não sabe o que é, aí vai fazer o quê com o paciente, né? Não, mas então, essa é a dica que eu trago para os médicos. É, Por favor, não tenham medo, estudem. o misofônico É, tem zero atendimento, quase nenhum, e a maioria que tem é pago. Então, assim, por favor, não tenham medo, acolham um misofônico. Como você vai acolher? Você vai ouvir. Ouvir o misofônico é uma das poucas coisas que ele tem. Ouvir o misofônico e direcionar. Se, olha, isso. se o profissional fizer isso que eu fiz, tipo, ó, Já tá passa fazendo no muita coisa. psicólogo, no psiquiatra, passa na fono. Se ele direcionar, ó, você tá com tensão muscular?
passa também nesse médico aqui, você entendeu? Se ele direcionar Aham. quais áreas que o misofônico precisa passar pelo SUS, talvez, porque o médico, o fono e tal, às vezes demora tanto. Demorou acho que 3 anos e eu não fui chamada para fazer audiometria. Aí eu acabei fazendo particular. Então, como que um misofônico vai gastar com 7 médicos, gente? Eu era editora e meu dinheiro foi tudo embora. Por isso que eu fiquei naquela situação de quase mendigar. Eu comia miojo com É fubá, terrível. sabe? É Para nesse poder nível de juntar dinheiro para poder se precariedade tratar, né. que o misofônico É, chega para se tratar. Então, assim, é. eu fui uma das poucas pessoas que decidi que eu ia me tratar, e ainda bem que eu ajudei e ajudo muitas pessoas, então eu tive muita ajuda. Tive profissionais que falaram: "Olha, não precisa me pagar, eu quero te ajudar porque eu te conheço e eu sei que você não está bem. Agora você ajudou muita gente, agora é hora de te ajudar". Não teria condições de pagar 7 médicos e ainda pagar aluguel e comer. Então, assim, eh, precisa de ajuda do governo e a gente não tem o mínimo, que seria terapia, psiquiatria, fono e otorrino, entendeu? O É porque, mínimo. ela são condições caríssimas mesmo, assim, essa toda ainda mais a as que você listou, né, elas são caras demais para o paciente, né. É Sim. uma judiação, E É você mais imagina uma pessoa que ganha 1.000, um salário mínimo para bancar essas coisas. é é. complicado. Diga. Fala pra gente então como é que o seu trabalho lá, né, no perfil Misofônica Sincera, seu livro, conta pra gente um pouco como que você com o seu trabalho consegue ajudar esse monte de pessoas aí que você acabou juntando, né, e acolhendo. Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Olha, é interessante como que começou tudo isso, porque você imagina uma designer entrando na área da saúde, é muito louco, né. Então assim, eu simplesmente queria informar para as pessoas que existia esperança. Eu não sabia que tinha cura, que tinha coisa nenhuma, eu só sabia que eu perdi o primeiro gatilho, que era o do tic-tac de relógio, e aí eu falei: "Gente, eu posso ensinar falar para as pessoas que tem esperança", porque tudo que eu lia falava: "Não tem cura, não tem esperança". Para mim eu lia assim, em vez de falar: "Não tem cura", assim, misofonia, "Não tem esperança", era isso que eu lia. E aí eu montei um Instagram e de repente, em pouco tempo eu tinha 1.000 pessoas me seguindo sem fazer nada. Então assim, de repente em 3 meses, fui chamada para falar na Globo. Então assim, foi caminhando naturalmente, eu não fiz nada para acontecer isso. De repente um monte de médicos começaram a me seguir e eu estava querendo só ajudar misofônicos. Aí eu descobri que os médicos também precisavam de ajuda, sabe, porque compreender um misofônico nem ele se compreende, então eu poderia ser essa pessoa que ajudaria eles, mas eu não pensei racionalmente isso, eu só fui fazendo, entendeu? E aí, Aham. a partir desse momento, eu descobri que o problema maior da misofonia é informação, gente. Ó, o governo não tem a informação sobre misofonia e os médicos, os pesquisadores também não sabem, muitos, a maioria não sabe sobre misofonia. Como que vai ter pesquisa se as pessoas não conhecem o assunto? Não tem. É, Então falta informação é. para ter pesquisa. Falta informação para que as famílias acolham e parem de tornar o ambiente familiar o pior lugar onde o Pois misofônico é. com, Isso tudo acontece demais, o né. cantinho que É. deveria ser o lugar de paz do misofônico é o pior lugar, onde a O a terror. família, ela pratica atitudes de bullying e de provocação de propósito. Você Não, e imagina muitas uma vezes o paciente criança. ele não é compreendido, né, então assim, aquilo é isso que você falou, vira chata, insuportável, reclamona, né, então a pessoa começa a passar por uma série de julgamentos que só atrapalha, né. Sim, mas olha só, um caso que é bem É, simples, uma criança com misofonia e um irmão que sabe que, ninguém sabe que é misofonia. A criança tem misofonia e ela odeia o barulho de fazer com a boca algum barulho. O irmão sabe que ele não gosta daquele barulho, o que que ele vai fazer? Vai reproduzir aquele barulho o tempo todo. E para aí eles estão irritar, no carro, pai e a mãe apenas na para frente e irritar. os filhos atrás. Aí aquele irmão fica provocando.
E aí É. o vermelhinho lá do desenho vai subindo. Aquela criança, ela vai e bate no outro. É Aí é começa a muito é confusão. muito automático, não é Autônomo. planejado, é automático, você faz alguma coisa. É. E aí o que que acontece? A criança já está sofrendo com aquele barulho. Aí o menino que está provocando barulho fala: "Mãe, me bateu". Quem é que leva a É. bronca, o castigo? O A criança. misofônico. O Então ele misofônico. É sofre num nível exatamente assim, é. horrível. Então, É a judiação. a partir daí eu comecei a ajudar os médicos, então eu entrava em contato, algumas pessoas falavam: "Abigail, como que eu faço? Eu tô com uma pessoa com misofonia e eu tô pensando em sugerir para ela falar para todo mundo que tem misofonia". Eu falei: "Não faz isso". Porque isso é muito sério. Se ela tem que primeiro testar. Ela fala assim: "Você já ouviu falar sobre misofonia?" Eu: "Nossa, eu estava assistindo uma matéria que falava disso e disso". Ela testa, aí a pessoa fala assim: "Ah, isso é frescura". Não conta para essa pessoa. Então, você tem que saber primeiro com quem você está falando, para depois você É. falar o que você tem, porque senão você vai é um problema maior que você adquire, porque a pessoa começa a provocar o gatilho, imagina uma criança. Então, Não, é complicado, é. eu estou à disposição para ajudar profissionais que querem entender melhor a misofonia. Inclusive, nessa minha caminhada, eu agora estou preparando para dar um curso para ajudar os profissionais tirarem dúvida, conversar, conhecer misofônicos e essas coisas. E também eu estou criando uma ferramenta para que possa realmente ajudar os profissionais de saúde para nessa área. Por quê? Porque, gente, sem vocês a gente não consegue nada, entendeu? É, Então é. precisamos, eu estava focada nos misofônicos, aí eu falei: "Não está adiantando eu focar nos misofônicos, porque eu preciso ajudar os médicos e os profissionais de saúde". Porque você imagina uma enfermeira, eu estava assistindo um filme e o cara estava assim, ó, estava uma TV ligada, passando uns negócios, e o cara na cama, ele gritava: "Desliga, desliga", e ficava tentando, ele estava doente, não conseguia ir lá e desligar. E aí a enfermeira ficava: "Acalma, acalma", e não ouvia ele. E aí eu fiquei É, pensando, é típico da vida do misofônico. Se alguém é. ouvisse ele falando "desliga" e desligasse aquela TV, ele ia parar de querer bater em todo mundo e agredir todo mundo. E aí ele foi tido nessa é no era um seriado da área da saúde. Todo mundo Hã. tratava ele como mal educado, e aí eu falei: "Caramba, essa é a vida do misofônico". Mas Porque é ninguém mesmo. acredita que aquele barulhinho da TV, aquela música, alguma coisa, Vai ser irritante o suficiente, né. entendeu? Abigail, olha, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando com você, porque, nossa, ouvir você, apesar de ser, assim, uma história, não dá para dizer que ela é suave, mas você é uma verdadeira contadora de histórias. Não podia ser diferente você como jornalista, né, o jornalista ele tem uma eloquência, né, ele fala, ele vai falando e a gente vai só ouvindo, é sempre uma delícia ouvir Eu jornalista falo que eu falar, sou né. Forrest Gump, porque as pessoas falam que eu amo contar história, e eu É acho que é um incrível. tema muito triste, e a gente precisa É, trazer uma coisa mais leve, sabe. Então, o meu livro é. mesmo, meu livro eu trouxe cores, trouxe desenhos, por conta disso mesmo. Cadê? Mostra aí, o teu livro é muito lindo. Olha só, minha gente. Minha Sério, vale a gente, pena. é Muito. muito fofa essa menina. Olha, essa É, menina eu criei a ideia quando eu estava num atendimento, foi um atendimento que eu fiz e olha, eu sou desenhista, então assim, eu desenhei e o desenho estava todo torto, para você ver como que afeta. Eu você desenhei ouvindo o é, gatilho. E aí eu falei: "Eu não quero aparecer", a minha ideia era ninguém nunca saber quem era eu. Então essa bonequinha ia ser a personagem, entendeu? Eu nunca ia aparecer. Só que aí 3 meses depois eu fui aparecer na Globo, então não ajudou muito. Então, assim, acabou que eu apareci. Mas essa tá, bonequinha, eu trouxe como sendo uma representação de alguma coisa mais gostosa de ver, que atinge mais tanto leve, é. criança como adulto, sabe. E Ela é fofa. e o legal desse livro é que eu fiz para ajudar misofônicos,
para que eles comprassem e doassem para a família, para o marido, para o namorado, para o irmão, para quem convive, para que essa pessoa tivesse uma qualidade melhor dentro de casa. E aí, antes disso eu estava fazendo o manual do misofônico, que ele ainda está engatilhado. Só que eu vi que a dor do misofônico era tão grande que eu precisava fazer esse aqui primeiro. Então, o outro é de mais 100 páginas, mas esse aqui eu falei: "Eu vou fazer alguma coisa que seja rápida e que o misofônico dê para a família". E olha, muita gente doou para a família e entraram em contato e falaram assim, um cara amigo meu falou: "Eu li, eu pedi perdão para minha esposa de É, tudo que eu fiz, porque eu falei que era frescura, eu provoquei, eu fiz é, muita coisa". Aí eu fiquei feliz, falei: atingiu o meu propósito". o E objetivo, aí, é, menina, de repente, os médicos começaram a utilizar e falaram: "Eu tô entendendo melhor um misofônico, isso é incrível". E aí, ó, como foi o caso de vocês, de receberem o livro de outro médico. Isso foi fantástico. E aí a doutora é, Tani, ela me pediu, foram 40 livros para doar para para as pessoas que, ela estava dando uma capacitação. Então, acabou que divulgou mais o meu trabalho, e aí as pessoas entenderam que é uma ferramenta super importante, tanto para o misofônico, para a família, aham, também para os médicos. E aí virou uma sim. ferramenta para colocar no escritório, sabe, deixar lá para Sim, quem passar por lá sim, ler. é. Então, olha, esse livro foi além da minha expectativa e eu fico, assim, muito grata, porque a minha intenção, tipo assim, não, as pessoas acham que fica rico com livro, não fica, Não, e a não ser que você tenha, assim, um supermarketing, essa coisa toda, mas que não é o meu caso. Mas eu tenho ajudado muitos médicos através in dessa desse conteúdo do livro. E o desse legal é que uma conteúdo. criança de 10 anos leu em 10 minutos. E esse menino tá até Tá, no meu Instagram que ele fala um pouco do que ele leu e como que isso atinge a vida dele em relação ao dia a dia dele, e é fantástico, ele vibrava. é, Eu estava lá e ouvindo um menino que tinha 10 anos lendo e fala: "Sou eu! Isso aqui é, acontece comigo". Então assim, digo, é. um Que livro que legal. consegue atender médicos e crianças, isso, olha, gente, foi além de mim. Eu acho que Das Deus, expectativas, né? ele olhou e falou: "Eu vou te dar uma forcinha". E foi É. o que aconteceu. Não, parabéns, É, parabéns. Muito bem, acho parabéns que você está mesmo. trazendo aquela coisa, de uma certa forma, num formato diferente, assim, o que a gente faz no Zcast também é trazer informação para as pessoas, né, informação de qualidade. Então o que você está fazendo na posição aí, de novo, como um ativista aí da misofonia, é informação, é dar informação para que as pessoas, procurem os seus nortes, né, e elas Sim. consigam ser beneficiadas com a informação, né, então, Olha, e se preparem, fantástico. porque E agora eu estou produzindo um livro para médicos, para ajudar, porque eu estou focada em fazer com que os médicos percam esse medo de atender misofônico. Então, vai ser alguma coisa, não vai ser nesse estilo, vai ser mais simples para que eu consiga fazer mais rápido e também para que baixe o Aham, custo. Mas para que leve a informação para os médicos, para que eles adotem. Olha, a Vivian, hoje o carro-chefe dela de atendimento é misofonia, e ela está com, acho que 4 curados e alguns já estão tendo qualidade de vida, e a gente tem, ela tem 2 grupos de atendimento, que ela faz atendimento em grupo, então, assim, tem sido muito especial, que legal. ser in influenciar pessoas para que elas possam investir na misofonia. Sim, muito bom, muito parabéns, bom. Abigail. Quer falar Trabalho alguma impor coisa, Lígia, para finalizar? eu acho que é isso, a informação ela transforma e quando a gente consegue fazer ela atingir quem precisa, né, a gente atingiu o nosso objetivo aqui, né. E muito obrigada, Abigail, e parabéns mais uma vez. A gente pode deixar, na descrição, o endereço onde as pessoas te encontram, né, nas redes sociais, se você quiser passar. E é isso, eu acho que foi maravilhoso, foi uma conversa muito muito esclarecedora
e eu acho que dá essa acolhida, né, em quem, sente ou conhece alguém que sente, mas estava aí perdido. Eu amei falar com vocês, meninas. muito bom mesmo. Fiquem ligados, continuem nos até já. Tchau, tchau, gente.